Quero compartilhar com os irmãos uma palavra. O tema é ensina-nos a contar os nossos dias. A ideia aqui desse tema é que a gente possa ter sabedoria, não um entendimento natural, intelectual, o conceito talvez humano, mas é a sabedoria que vem do céu, entendimento que vem de Deus, diretamente do trono, do céu para a nossa vida. Amém, irmãos? Quero ler um texto. Projeta para mim Salmo 90, verso 12. Olha o que diz. Salmo 90, 12. Está gravando também? Valeu. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Diga assim: eu preciso ter um coração sábio. Para quê, pastor? Eu preciso ter um coração sábio para viver dias felizes, dias debaixo da presença de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra. Dai-nos entendimento, revelação, sabedoria. Dai-nos a Tua palavra para que possamos ser instruídos e marcados, fortalecidos, transformados pelo Senhor. Pai, eu te peço, fala conosco. Libera, Senhor, vida, presença, entendimento. Flua em nós, através de nós nessa hora, através da Tua palavra e do Teu Espírito, em nome de Jesus. Diga amém. Então, ensina-nos a contar os nossos dias. É interessante que a sabedoria, ela deve ser procurada intencionalmente. Você mesmo, como radical livre, você precisa buscar entendimento espiritual da sua vida. Tem que buscar revelação daquilo que Deus tem para você, através da palavra do Senhor, para que você possa viver dias felizes, dias abençoados na presença de Deus. E aí é interessante que isso só acontece quando nós buscamos a presença, buscamos a palavra de Deus. Precisamos buscar o Senhor. Quando você pode dizer amém? Precisamos buscar a Deus. Existe uma necessidade em nós, algo para ser completo na nossa vida, e isso é a presença. Eu preciso ter o Senhor como centro da minha vida. Eu preciso buscar entendimento espiritual para viver a minha vida, para resolver áreas que não foram resolvidas, para crescer em áreas que não foram ainda alcançadas, não foram totalmente liberadas da parte de Deus, que tem coisas que Deus já liberou, Deus já entregou. Como você pode dizer amém? Mas por que não aconteceu? Porque ainda nos falta esse desejo, a fome pela presença, a fome pelo Senhor. A sabedoria só vem quando nós buscamos a Deus. Como estão me entendendo? Então nós vamos ser esse grupo, essa geração que deve buscar o Senhor. Então, se Deus quer nos dar sabedoria, quantos querem sabedoria? Se Deus vai então nos dar sabedoria, a primeira coisa que nós vamos entender é que sabedoria, ela só é liberada quando eu tenho um desejo de buscar a Deus. Depois que eu estou buscando a Deus, que eu estou buscando o Senhor, a segunda coisa é que Deus nos ensina através do tempo. E aí, meu amigo, olha só, o tempo é a grande questão. Será que vai dar certo? Será que eu vou realmente crescer em Deus? Será que vai vir o casamento? Será que vai vir a corte? Será que vai vir a proposta? Será que vai vir o milagre de Deus? Vai vir a bênção? Vai vir o casamento? Vem o tempo para testar isso daí. Mas o alvo é que você aprenda que com o tempo você tenha sabedoria, entendimento, revelação daquilo que Deus tem para você no seu tempo, na sua vida de hoje. E aí, cara, eu quero compartilhar com você, porque a Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Fala comigo, eu vou pedir a Deus. A Bíblia fala que Ele dá a todos livremente, de boa vontade. Se você pedir, então, será concedido. Quantos querem buscar a sabedoria do Senhor? E aí, esse salmo que a gente começou a ler, tem só um versículo, esse salmo muito poderoso, que é uma oração, o Salmo 90. E alguns teólogos vão dizer que esse Salmo 90, ele é para... Moisés faz uma oração, e essa oração que Moisés faz é o Salmo 90 inteiro, confiando a vida dele, confiando tudo que ele viveu a Deus, confiando no Senhor. Ele passou, então, uma vida com Deus. Ele passou um tempo muito poderoso aqui na terra com Jesus, que ali na época era o próprio Deus que liberava sobre ele a presença, a vida de Deus. E assim conosco não pode ser diferente. O tempo, a maturidade, o crescimento espiritual tem a ver com quanto você recebeu de Deus e aplicar o recebimento da presença de Deus para que gere em você uma pessoa transformada. Tem que haver em nós transformação pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Não faz sentido estar aqui, viver aqui um ambiente e não ter a mudança.
não ter a mentalidade transformada. Não faz sentido você não crescer no nosso meio, porque você está recebendo palavra de Deus, presença de Deus na célula, no culto, no ambiente que você frequenta. O resultado de um alimento é transformação. Diga amém. E aí eu quero compartilhar com você, então, alguns princípios sobre a questão da sabedoria. Primeiro, sabedoria sobre dias passados. Tem uma coisa que nós precisamos parar, é de viver no passado, sabe? Tem gente que ele cresce e ele fica só lembrando que ele viveu lá atrás, e ele esquece do presente, ou então ele só fica vivendo o futuro, esquece dos dias atuais. Então diga assim, eu preciso ter sabedoria sobre os dias passados. Vamos ler o Salmo 90, projeta para a gente ler Salmo 90, verso 1. Lembra, o Salmo 90 então é uma oração, um clamor de Moisés aqui para Deus. Olha que ele fala, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade e a eternidade, Tu és Deus. Fazem os homens voltar ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Verso 5. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Olha o verso 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Verso 10, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para quem tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então lembra, aqui é uma oração. Você pode perceber que Moisés aqui, no contexto que ele vivia, era o tempo da lei, né? Era o tempo da onde ele tinha que cumprir os mandamentos, obedecer ao Senhor. Você sabe de todo o contexto sobre isso, mas ele deixa aqui alguns princípios. E eu quero compartilhar conosco, porque a sabedoria, ela nos ensina que eu e você, nós necessitamos aprender a palavra e aplicar na nossa vida. Mas eu não posso viver a minha vida só no que aconteceu, só como foi lá atrás. Não, eu preciso aplicar na minha vida a palavra de Deus e pegar o que aconteceu. Se não foi bom, esquece o que ficou para trás e agora vive o novo. E Deus tem novidade para você, diga amém. Então, o passado, ele não vai te ajudar. O passado não vai resolver a sua vida hoje. Então, veja, o passado só pode nos ajudar com as lembranças que podem nos dar esperança para o futuro. Se for um passado que te marcou como um novo nascimento, quantos nasceram de novo? Quantos receberam Jesus como Senhor e Salvador? Foi um passado, você já recebeu. Isso agora coopera para o futuro. Quantos estão me entendendo? E aí ele fala aqui alguns princípios, quero falar com os irmãos, projeta para mim, conforme eu for falando, você vai passar, não passa todos não, tá bom? Pode passar o primeiro? Isso. Diga assim comigo, passado da família. É interessante isso, pode deixar aí, tá bom? Olha o que diz o verso 1, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Deus é o refúgio da família em todas as gerações. Então Deus trabalha com gerações. Hoje eu estava na reunião com um pastor de uma denominada igreja, que não é da videira nem da vinha, e ele trabalha com muitas pessoas que viveram com o passado destruído. Ele estava contando pessoas totalmente destruídas. Mas Deus o levantou para ele pregar um evangelho para essas pessoas que estavam destruídas e receber algo novo da parte de Deus. Nós falamos para ele, nosso trabalho é um trabalho geracional. A videira trabalha de uma maneira que nós pregamos o evangelho para as crianças, para os juvenis, para os adolescentes, os jovens, os adultos, todas as áreas. Mas o nosso trabalho é geracional, é levantar gerações, levantar aqueles que Deus escolheu para dar seguimento ao trabalho. Diga amém. Isso é conquistar o reino de Deus, trabalhar com gerações. Diga amém. A segunda coisa, no verso 2, e está falando aqui o texto, eternidade de Deus. Sabe, por que nós estamos aqui?
Por que você faz parte da igreja? Por que você está envolvido no propósito de Deus? Por que você realmente está conectado na videira, nos radicais livres? Primeira coisa, é para viver a eternidade afora com Deus. Depois que você entende isso, antes de você nascer, você era alguém que era inimigo de Deus, mas nasceu agora em Cristo e agora você vai viver a eternidade afora com Ele. Mas para isso acontecer também, é necessário você crer, se posicionar e viver a sua vida aqui, não só o agora, mas viver para a eternidade. Onde nós ainda não entendemos isso. Estamos fazendo parte de um trabalho, de algo tão poderoso que é o reino de Deus, mas muitos estão olhando só para agora. O meu casamento, a minha vida, a minha necessidade, os meus problemas, as minhas crises, o meu eu, o meu ego, a minha justiça própria, mas isso vai passar. E aí tem o eterno, tem a vida eterna, que é muito importante. Então nós podemos viver a nossa vida apenas agora, só hoje. Entende? Nós vamos viver aqui com as malas prontas para nós irmos para a eternidade. Diga amém. Quantos estão comigo aqui, irmãos? E é interessante que esse verso, o verso 2, ainda fala assim: antes de nascerem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Sabe, nós temos um Deus. Nós temos um Deus amoroso, bondoso, que nos criou céus e terra, te criou eu e você, a imagem e semelhança dele. Então, nosso Deus é muito poderoso, amém? Outro ponto interessante, lá no verso 3, projeta para mim: não somos nada diante de Deus. Você sabia disso? Somos inimigos. Quando a gente vivia no mundo, nós éramos inimigos. Não éramos nem contados diante de Deus. Então, hoje, eu acredito, falando de mim, eu estou no lucro. Porque não era nem para mim estar aqui. Não era nem para mim viver o que Deus tem para mim. Porque eu tive que fazer a escolha de receber ou rejeitar. Mas se eu recebi o evangelho, eu estou aqui, então, no lucro. Porque eu era condenado. Era para ser destruído, mas Deus nos amou tanto que entregou o seu filho e me deu uma oportunidade. Então, irmãos, você está no lucro. A sua vida está muito melhor que você estava no mundo, mas, cara, você está no lucro se não estiver bom hoje, você está vivendo. Se estiver passando por um momento difícil, você está no lucro. Porque você está vivendo o tempo que você não poderia viver se não fosse Deus. Posso ouvir um amém? E ele fala, né, no verso 3, fazem os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Volta para o pó, é assim que Deus vai fazer. Quando nós morrermos, não é? Nascemos do pó e voltaremos para Ele. Mas o nosso espírito vai para onde? Para a eternidade, para com o Senhor. Diga amém. Então diga assim, Deus é o dono da vida. Então eu preciso valorizar a vida que eu vivo hoje. Nós temos uma vida para viver, só um tempo para gastar. Então, valorize o que você tem hoje. Valorize a sua energia como jovem. Diga amém. Amém. Meu Deus do céu. Valoriza, sabe, o ambiente que você está fazendo parte, o que você está vivendo hoje, seja no seu trabalho, na sua família, na célula, né, no que você quer construir. Só tem esse tempo, só tem essa oportunidade. Então, não faz sentido você estar aqui e estar cabisbaixo, triste. Não sei se é para mim isso aqui, estou em dúvida. Não, cara, é o tempo da sua oportunidade. É o tempo de você viver o melhor de Deus. Diga amém. Vocês estão me entendendo aqui hoje ou não? Então, Deus é o dono da vida. Que vida poderosa você tem hoje. Uma vida, tem saúde, vigor, né? Acredito que tem alegria, né, pastor? Tem alegria, um jovem feliz, abençoado, próspero, cheio do Espírito Santo. Eu acredito que você é esse. Sabe, você tem que manifestar isso que você é. Não só, sabe, amém. Mas o radical livre não é só o que fala amém, não, é que tem atitude. Todo mundo fala amém, mas atitude, tem que ter atitude. Constão comigo. Verso 4 também fala de o tempo relativo. De fato, 1000 anos para ti são como um dia. Cara, então você passamos hoje o dia inteiro, assim ou não? Tem gente que hoje trabalhou, uns descansaram, outros, né, vieram direto para o serviço, mas passou só um dia, né, para nós. Mas para o Senhor, como é que foi? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido. Por que não está acontecendo, Deus? Por que não chegou o varão? Por que não chegou a varoa? Por que o casamento não está fluindo? Por que eu casei agora, as coisas estão paralisadas? Por que não chegou a promessa que eu queria? Calma. Eu estou esperando a promessa acontecer já tem um tempo, tipo mais de 10 anos. Eu estou crendo que vai acontecer, constando comigo. Mas o tempo é um grande desafio.
Se a gente não responder com sabedoria o tempo que nós estamos passando, se a gente não responder no tempo que Deus está testando o nosso coração, já era. Eu estava lendo uma frase hoje do livro do Billy Graham, sobre testar o coração. E uma frase, não sei se vou lembrar direito da frase, mas a frase era a seguinte coisa: você recebe muito aplauso quando você derruba Golias, mas o coração é testado quando Saul entra na sua vida. Eu falei, é verdade. A gente quando derruba o gigante, uau, vencemos, cortamos a cabeça. Mas quando vem Saul é aquele que vai te perseguir, aquele que vai querer te matar. E como é que você vai responder diante disso? E aí mostra o coração. Cuidado com o coração. Cuidado para você não viver uma mentira e perder o tempo, perder a oportunidade. Porque Deus tem um tempo específico para cada um de nós, amém, irmãos? Deus, Ele é eterno, Ele está acima do nosso tempo, Ele é atemporal. Então Deus sabe tudo que vai acontecer. Sabe? Tudo que vai acontecer. Imagina, Glaucia, tudo. Se Ele falasse para nós hoje tudo que ia acontecer na nossa vida, a gente ia dar um piripaque. Imagina. Eu sempre faço uma ilustração sobre isso, pensando na eternidade, né, no propósito. Vamos supor que esse palco é a linha do tempo que Deus está fazendo na nossa vida. E Ele conta para nós aqui no começo, fala aqui, ó, ô fulano, você agora é nova criatura, você é filho de Deus, você vai viver agora algo novo. Deus vai fazer grandes coisas. Aí você começa a fazer o quê? Amém, né? Glória a Deus. Aí você começa a caminhar no propósito. Você vem aqui, vive um processinho aqui, né? Tá ali passando umas crises, passa o processo, chega em outro ambiente, em outro lugar, na célula, no culto, na conferência. Deus fala de novo, lembra do novo nascimento? Agora tem um novo nível para você, um novo patamar. Você fala, caramba, é Deus, é comigo, vamos embora. Aí vem outro processo, aí chega aqui, tem crise, dificuldade, problema. Só que Deus já sabe de tudo. Deus já sabe que o seu fim aqui, só ilustrando o palco aqui, o seu fim é vencedor, cheio da unção, próspero, abençoado, casamento, ministério, prosperidade, fruto, está tudo aqui. Mas, meu amigo, o processo disso daí não é da noite para o dia, uma construção. Se você tivesse hoje 5 mil reais, se você fosse no mercado, você compraria o quê? Só besteira. Festa, comunhão, churrasco, doce, chocolate, não é? Deus nunca vai te entregar tudo o que Ele tem se você não tem maturidade para usar o que Ele está te dando. Mas Deus vai te dando de pouco em pouco até ver você crescer de uma maneira construtiva, de glória em glória, como diz a Bíblia. Vocês estão me entendendo? Diga, Deus é eterno. Ele está acima de tudo e de todos. Fala assim comigo, Ele sabe o que vai acontecer. Então eu vou te falar, o Senhor sabe o que vai acontecer na sua vida. Eu quero te falar, se você tem alguma crise hoje, vai dar certo, porque o dele nós temos um sim, um amém. Talvez você não está vendo ainda, mas o seu fim é de vencedor. O seu fim é de vencer o inimigo, pisar na cabeça do diabo e ser, usado por Deus. Eu estou ruim com a minha garganta, perdoa. Essa semana eu tentei ficar calado, sem falar nada. Porque eu descobri que um dos problemas que eu estou tendo aqui é por causa que eu fico falando muito. Falei, Senhor, vou tentar ficar quieto. Lá em casa, né, conversando bem pouco, só o básico, e se eu tossia, já ficava preocupado. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, amém? Então, não se preocupa com o futuro. Vive o hoje. Vive o agora. Não fica preso no passado. Será que vão me receber? Será que estão comigo? Será que vão me abandonar? Para com isso. O Senhor é com você. Ele está preparando coisas boas para a sua vida. O amém dos irmãos é tão motivador, meu Deus. Não quero nem falar amém. Você está aqui para quê, meu irmão? Você quer ver um vídeo de derrota? Não, né? Então fala pelo menos amém. Agora não vale. Mas viva uma vida se preparando porque Deus vai acontecer, porque Deus vai fazer. Não, já não sei se é para mim, não sei, viu as minhas, não. Tem coisa boa chegando. O versículo que eu li lá de Isaías 43, tem coisa boa chegando, você não está percebendo? Fala para mim, não, está chegando uma coisa muito poderosa na sua vida. Você não está percebendo? Tem grandes coisas para acontecer na sua vida esse ano ainda. Lá no verso 5, outro ponto, coloca para mim, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Sabe, o verso 5 e 6 fala, como uma correnteza, tu arrastaste os homens
são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Tudo é passageiro. Vai passar o seu tempo de juventude. Vai ser um senhor radical. Uma senhora radical. Eu e a pastora que uns anos seremos vovô radical. Olha, meu Deus do céu. Estou até preocupado com isso. Tem um irmão aqui, não quero citar o nome não, mas ele está aqui desde, ele passou no encontro de 1999 para 2000. Olha, esse cara aí, ele tem que ir lá para o RL avô. Brincadeira. Mas, se você está passando por alguma luta na sua vida, olha para cá, se você está passando por alguma dificuldade, alguma crise, quando você está passando por ela, você usa aquela lente do aumento. Você acha que só o seu problema é o mais importante, ele é o maior que todos, ninguém te entende, ninguém te compreende, você fica mal, sim ou não? Mas eu vou te falar, nenhuma crise, nenhum problema vai durar para sempre. Parece que ele não vai terminar, mas vai chegar ao fim, vai passar e você vai vencer. Só que o teste agora, meu amigo, é esperar. Tá bom? Espera confiando no Senhor. Creia, isso é sabedoria, esperar confiando até que aconteça, sem desistir. Vocês estão me entendendo? Outra coisa, não merecemos nada, verso 7 e 8. Fala comigo, não mereço nada. Verso 7 e 8 fala que nós somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Você vê essa oração aqui de Moisés, uma oração de falar, Senhor, você vai me consumir, você vai acabar comigo. Você sabe do meu pecado, sabe da minha iniquidade. Não escapará nenhum pecado da sua luz, a luz da presença. Estão comigo? Romanos, projeta para mim Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe, nós éramos esses pecadores. Não tínhamos o Senhor. Mas perdemos a glória, né, por causa do pecado. Mas é interessante que a gente carece da glória. Precisamos da glória. E Jesus, ele veio para trazer a glória de volta. Diga amém. Sabe, uma das revelações da glória de Deus é que os filhos são a glória de Deus. 3 amém desse grupo aqui. Só esse grupo aqui que recebeu, viu? Tá ouvindo, né? É você mesmo, negão, olha para mim aqui. Um dos atributos de Jesus é a glória de Deus. E a glória de Deus é os filhos. Você carrega a glória de Deus. Você é cheio da glória de Deus. Você é mais semelhança dele. Então nós estamos no lucro. Você está no lucro só de receber isso. Depois, outro ponto, a vida é muito curta. Fala comigo, a vida é muito curta. Você só tem uma para viver. Então aproveita ela. Aproveitar como, pastor? Vamos ler aqui o texto. O texto fala o seguinte: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como uma murmúria. Os anos da nossa vida chegam a 70 e a 80. Se tiver bom. Se não tiver nenhuma pressão alta, né, Fábio? Se não tiver nenhuma diabetes. Se tiver bom de saúde, até 80 nós chegamos. Olha aí que legal. Tá bom até 80 para você ou não? 70 e 80 é para quem tem vigor. A família da pastora, mano, tem uma avó da pastora. Eu fui no aniversário do 100º ano dela. Ela fez 101 agora. Falei, vai morrer não, essa irmã, brincadeira. Mano, 100 anos. A gente conversando com ela, lúcida, conhecendo todo mundo. Ah, sei que esse aqui é o marido da Meire, né? Ele é pastor, né? Meu, mas passa rápido. Ela está vivendo um centenário. Poderoso, e nós? Vamos chegar até quanto? Sei não, meu pastor, se eu sou chegar a 100 não. Eu quero orar para que Deus me dê muito vigor, né? 100 eu não sei, viu, Osmir, mas ora por mim. Por que eu falo que então que a vida é muito curta? Precisa viver a vida realmente como deve ser vivida na vida cristã, intensamente. Viver o propósito de Deus, diga amém. Conhecer o Senhor, mergulhar nele, viver para ele. Sabe, irmãos, às vezes você está aqui, você não entendeu o porquê você está aqui. E aí o tempo vai passar, vai ser muito rápido. E você não construiu nada, não edificou nada, não frutificou, não tem o legado. Não, isso não pode ser para nós assim. Precisamos viver intensamente. Viva intensamente, o melhor a cada segundo. Não perca o seu tempo com nada.
Fica perdendo seu tempo com propostas do diabo na sua vida. Não. Busque o Senhor. Aprenda a viver os dias com sabedoria. Como? Não fica vivendo no passado. Mas pega o que foi bom e melhore o que foi ruim. Esquece. Mas sabe, não fica batendo na tecla do erro. Na mesma atitude que vivia lá atrás. Para com isso. Se você errou, levanta. Se posiciona e segue para o próximo passo. Segue para a carreira proposta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então diga assim: eu preciso aprender a ser sábio olhando para o passado. Tudo bem? Segundo princípio, sabedoria para os dias atuais. Diga assim: eu preciso de sabedoria para os dias atuais. Mano, vocês estão cansados? Não? Sei não, viu, Fábio? Vocês estão com a carinha assim de cansado, com sono. Deixa eu falar, vamos ler aqui o Salmo. Salmo 90, verso 11. Continuando a oração de Moisés. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Aí o verso 2 foi o que a gente leu. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Verso 13, volta-te, Senhor. Olha, no Velho Testamento, o cara já estava clamando: Senhor, volta. Volta, Senhor. Até quando será assim? Até quando vamos viver dias maus? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos em que tanto sofremos. Esse é um salmo muito poderoso. Vamos ler outra coisa também? 2 Coríntios, está aí? 2 Coríntios 6, 2. Olha o que diz. Pois ele disse, eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Então, o que eu quero dizer com isso? O dia de hoje, você está vivendo hoje, é um presente de Deus para a sua vida. Talvez você não acordou bem, talvez você não está vivendo um cenário bom, mas é o dia que Deus te deu hoje, é um presente. Um privilégio ter um presente de Deus. Então viva isso. Viva esse presente todos os dias. Se você acordar pela manhã, talvez você não acordar amanhã, mas se acordar, viva o presente. Viva. Viva com expectativa de que coisas boas vão acontecer. Sabe, a gente tem muita expectativa de coisa ruim. A gente tem muita a consciência da condenação, a consciência da culpa, a consciência do pecado. Não, precisamos mudar esse quadro aqui dentro. Precisamos criar expectativa de coisas boas. Diga amém. Precisamos criar a mentalidade da consciência de perdoados, filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, homens que nasceram para dar certo, mulheres que nasceram para ser edificadoras de Deus. Deus, então, Ele tem algo bom para nós. Viva com expectativa de que oportunidades de Deus que vão acontecer na sua vida. Bênçãos, favor, unção será liberado. Não perca tempo. Como você está me entendendo? Cada situação que você está passando, qual é a resposta que você está dando? Você está passando uns dias dando resposta. Quais são as respostas que você tem dado? Cada dia que você está vivendo, cada situação pode revelar a chance da conquista, a chance de viver os sonhos. Mas tudo vai depender do tempo. Tudo vai depender do tempo. Às vezes a gente quer que aconteça agora, temos sonhos, temos planos, mas o tempo vai mostrar se vou viver ou não o que Deus tem para nós. Vamos comigo. Eclesiastes 9:11 diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Olha esse texto poderoso. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Ei, Fabião. Pega aí, pega a chave. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Então esse Salmo 90 de Moisés aqui é muito poderoso, porque ele vai mostrar a busca da sabedoria no tempo presente, hoje, agora, nossos dias.
Então, a primeira coisa que eu queria falar com você, lá no verso 11, projeta para mim, são duas coisas. Deus vê todas as coisas. Fala comigo, Deus vê todas as coisas. Quem conhece o poder da ira, não é? O teu furor é tão grande que o temor em mim é muito grande. Mas eu quero falar para os irmãos, devemos viver cada momento. Viva cada momento da sua vida, sabendo que Deus, Ele é com você. Deus não está zangado. Aqui no contexto de Moisés, era o tempo da lei, o tempo da condenação. Então hoje, você não está mais nesse tempo. Deus tem hoje bondade, favor sobre a sua vida. Diga amém. Então você precisa perceber que Deus está cooperando para que você cresça nele. Não importa as dificuldades, mas é necessário você crescer em Deus. Como? Buscando o Senhor, orando a Deus, vigiando. Orar o tempo inteiro no trabalho, no caminho do trabalho, no caminho para vir para o culto, no caminho que você vive todos os dias, andando para cima e para baixo, no seu dia a dia. Orar e vigiar para não perder o rumo, não perder o propósito de Deus, porque o Senhor está conosco, Ele vê todas as coisas. Amém, irmãos? Outra coisa, contar os dias, lá no verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Diga assim, eu preciso aprender a contar os dias. O que é isso, pastor? Você pode contar os seus dias, os que passaram, o que você está vivendo agora, e se preparar para contar os dias do futuro. Mas o que já passou? O que passou, se já foi, meu amigo, já era. Conta ele, fala, isso aqui eu vivi, isso aqui eu vivi, isso aqui não aconteceu. Então vou me preparar para viver agora. Vou me preparar para viver o futuro. Isso é contar. Mas não fique preso. Não fique olhando apenas para trás. Quem está realmente entendendo que precisa contar os dias para crescer em Deus, para avançar em Deus, isso é sabedoria. Precisamos da sabedoria do Senhor. Para quê? Para viver uma vida cristã melhor. Sabe, irmãos, nós estamos num bairro, ou numa cidade, numa região de periferia. Se a gente não buscar o Senhor, nós não podemos ser um grupo melhorado. Estava conversando com o irmão esses dias, você está falando com ele, falar, irmão, você está aqui tanto tempo, que bênção, glória a Deus. Só que você ainda não viveu o que Deus tem para você. Conversando com ele, estava em crise, algumas dificuldades, falei, eu vou te falar o que talvez ninguém te falou, mas você só tirou, foi a bebida aí da sua vida. Você está vivendo ainda um mundo aqui dentro da igreja e achando que está bom. Só tirou a pinga, só tirou a bebida. É isso que Deus tem. E aí, se você vive num lugar que a mentalidade é de pobreza, a mentalidade é de escassez, a mentalidade é de Zona Leste, de LZ, é balada, é funk, é vício, é droga. Se você dentro do reino de Deus acha que é assim também aqui, você está enganado. Não faz sentido Deus te tirar do império e colocar no reino para você viver a mesma coisa. Não, nós podemos viver talvez na periferia, mas a periferia não pode estar dentro de mim mais. Por quê? Porque eu nasci de novo, eu tenho agora novidade de vida, coisas boas vão acontecer, vou crescer, vou prosperar, porque Deus vai me abençoar. Então é o nosso desafio, tirar a mentalidade mundana, que é um processo, ninguém transforma da noite para o dia, mas a primeira coisa que deve acontecer é a decisão de abandonar o que viveu lá atrás. Eu conversando com esse irmão, nunca leu um livro da igreja, não fez os cursos, não conhece a visão. Não faz sentido você conectar no corpo, você não saber o porquê você está no corpo, como o corpo funciona, como o reino é estabelecido, quais as bases, os fundamentos. Você precisa saber. Porque como você vai pregar para alguém lá fora se você nem sabe por que você vai pregar? Eu estava falando sobre os radicais livres. Os radicais livres carregam uma mensagem. Essa mensagem primeiro precisa tocar você, para depois você pregar a mensagem para alguém. Mas se não toca você, não vai tocar outro. Sexta-feira eu estava... Foi que dia? Que dia foi desse papo? Quinta-feira, né? Estava lá em casa, aí o Lucas me chamou lá. Estava procurando a pastora e a digníssima ali. E aí, estamos conversando, daqui a pouco surgiu, acho que uns 50, 60 adolescentes, não foi? Veio um grupo assim de um lado da rua, um grupo do outro. Falei, o pau vai fechar aqui agora, ficamos só assistindo. Muito adolescente. Muito assim, molecada 13, novinha, tacando um terror na rua.
Falei, Senhor, na hora, naquela hora eu falei, meu Deus, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos pregar para essa geração tão perdida, estão afundados no mundo. E eu penso nos radicais aí, porque o nosso trabalho é pregar para a nossa geração. O nosso trabalho é pregar para as pessoas que estão perdidas, lá onde você mora, na sua rua, lá na quebrada, igual fala aí, né? Lá no, sei lá onde que é, vai para você pregar. Então você precisa se posicionar, viver os seus dias, se preparando para pregar o Evangelho, se preparando para você ser instrumento de Deus para essa geração. Sabe, eu quero te falar, quando você vai parar de perder tempo? Deus quer levantar você agora, Deus quer te usar hoje. Deus não está procurando pessoas qualificadas, Deus está procurando pessoas disponíveis para pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Diga assim, então eu estou disponível. Fala para o irmão, estou disponível, viu? Pode contar comigo. E olha, eu vou te falar, nós estamos contando com você. Diga amém. Depois, lá no verso 13, volta-te, Senhor, volta-te. Até quando vai ser assim? Você sabe da volta de Jesus ou não? Quantos sabem da volta de Jesus aqui? Levanta a mão. Sabia que o Senhor está voltando? De repente pode acontecer um boom. Quem vai ser arrebatado primeiro, irmãos? Quem são os vencedores? Nós, né? É nós. Mas o vencedor não é só o que está falando que é. O vencedor é aquele que está pronto, preparado. Agora você avalia, você? Estou pronto, pastor, então vem aqui, prega aqui, vem cá. Tem que estar pronto. Maduro. Filho maduro é que vai ser levado primeiro. Filho maduro, aquele que é cheio do Espírito. Eu quero te perguntar, é os vencedores, nós falamos que é os vencedores. Eu te pergunto, quem são os vencedores? Se é você, você tem que ter as características do vencedor. Um maduro no Espírito, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, ousadia, autoridade, fruto. Está diminuindo o amém, glória a Deus, mas essa é uma característica. Precisamos ter um requisito para ser arrebatado, meu amigo. Porque senão tem grande tribulação. Vou deixar aqui para você, ó, meu tablet, vou deixar para você o microfone, deixar aqui tudo no som, viu, Fábio? Deixar tudo pronto. Quando todo mundo for, você vai ficar fazendo um culto dos jovens. Quem topa? Está amarrado. Hã? Quem embora? Porque vai perguntar, ué, você ficou? Fiquei para pregar para você, tá bom. Mas amanhã vai falar da segunda vinda no Kids aí, ó. Segunda volta do Senhor Jesus é depois do arrebatamento. É muito importante isso. Você não sabe, vai fazer os cursos da nossa igreja. Nós ensinamos a visão dos vencedores e o arrebatamento é a volta do Senhor Jesus. Mas aqui o Moisés estava falando, volta, Senhor. Tem compaixão dos teus filhos, volta. Sabe, um dos sinais da volta do Senhor, eu quero compartilhar com você, é que nós podemos antecipar a volta. Sabe disso ou não? Pastor, como que eu posso antecipar a volta? Pregando. Se a gente, imagina, cada irmão tem aqui, tem sei lá, umas 50, 60 pessoas. Se tiver aqui, cada um pregando, cada um liderando uma célula, diga amém. Amém. Meu amigo, cada um pregando o Evangelho é uma maneira de acelerar a volta. Então por que você acha que não vai vir agora? Porque você não está pregando. Então ajuda nós a pregar, né? Vamos pregar para Jesus voltar rapidamente ou não? E aí o salmista aqui, ele clama por socorro. Ele está clamando, Senhor, nos socorre, volta. Mas tem um princípio também aqui, precisamos orar. Nós precisamos orar, diga amém. Orar sem cessar, irmão. Buscar o Senhor até encontrar. Lá em casa eu fico muito na minha sala. E sempre eu estou ouvindo alguma palavra. O pastor Luiz, o Ricardo, os irmãos, preparando algum esboço, lendo a Bíblia. Estou lendo o devocional do Naor. E eu peço para o Senhor falar comigo. Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Quero ouvir o Senhor aqui. Ó. Não quero só saber o entendimento ali. Eu não quero só isso, eu quero conhecer. Tira de mim o achismo, tira de mim a minha força, tira de mim a minha justiça. Quero o Senhor. Faça isso no seu dia a dia. Saia do natural um pouquinho só no dia e fala, Senhor, fala comigo. Deus molda o meu coração. Senhor, me transforma. Isso eu não consigo, isso eu não posso, mas no Senhor eu posso. Sabe, nós temos esse grupo. E busca Deus.
que é crente, né, ali? Que busca o Senhor. Vamos comigo aqui. Fala assim: eu sou esse irmão. Depois, no verso 14: cada manhã é nova. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Sabe, o Senhor, Ele tem olhos bons para nós. A misericórdia se renova a cada manhã. Tem até as músicas que fizeram dos versículos, né, que o choro dura uma noite, não é verdade? Mas a alegria vem pela manhã. Pode passar a crise à noite, os problemas, quando estamos com dor, com alguma enfermidade, a noite piora. Mas é pela manhã que o Senhor vem com misericórdia, favor. Para nós misericórdia é pouco. Deus deu muito mais que misericórdia. Deus deu graça. Deus nos amou tanto que não deu só misericórdia, deu muita graça, muito amor. Estão comigo? Aí o outro ponto, verso 15. Hoje é tempo de alegria. Fala comigo, hoje é tempo de alegria. Verso 15 fala assim: dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste. Dá-nos alegria pelos anos que passamos de sofrimento. Então, hoje é tempo de alegria. Hoje é tempo de você viver a alegria de Deus, buscar dias felizes, crescer no Senhor com alegria, com fé, com esperança. Coisas boas vão acontecer. Estão comigo? Você só tem alegria quando o seu time ganha. Palmeiras. Você só tem alegria quando você faz a chapinha no cabelo. Quando você passa 5 horas lá fazendo a sobrancelha. Meu Deus do céu. Você só tem alegria quando você está com tênis de marca da hora. Só tem alegria quando recebeu o dinheiro, caiu um Pix na conta. Só tem alegria quando você está recebendo só coisa boa. Aí até eu tô, é fácil assim, não é? Olha o dia que não tem a chapinha. O dia que você acorda toda com o cabelo assim, esvoaçante. O dia que você acorda, olha para a conta, 0,01. Você fala, meu Deus, que alegria. Você acorda, vou ter que trabalhar, que sofrimento. Vou ter que pegar o trem, vou a pé lá do Peatã para chegar na escolinha. Meu Deus, me socorre. Paulo tinha alegria nas fraquezas. Paulo tinha alegria no sofrimento. O cara apanhou, foi perseguido, quase morto, picado por cobra, quase morreu afogado. Mas ele se vangloriava na alegria, com essa parada de acontecer coisas ruins, porque ele sabia que algo poderoso ia acontecer. Quantos estão comigo aqui? Cara, nós vamos para os radicais livres, a liderança. Talvez você está passando por alguma coisa hoje, dificultosa, com algum problema, só porque você se posicionou e se tornou um radical livre. Você pode ter percebido que vim para a igreja está meio ruim, cheguei agora na célula, o negócio está tudo errado, mas porque você decidiu pelo Senhor. É uma consequência pelo Evangelho. Paulo foi assim, mas ele teve alegria. Tem alegria de passar pelas crises. Estão comigo, irmãos? Não perca a oportunidade. Outra coisa que eu queria falar sobre alegria: para de ficar magoado com as pessoas. Não coloque expectativa em gente. Vão errar com você. Eu vou errar com você. Eu vou dar mancada. Então já está perdoado, viu? Não precisa nem pedir perdão. Mas não fica magoado, ressentido. Quantos irmãos ressentidos? Esse líder falou assim comigo, eu não gosto que fala assim comigo. Tem que me tratar bem, porque eu sou a última bolacha do pacote. Pelo amor de Deus. Igual o pastor Marcelo falava, um pastor muito abençoado: cala a boca. Fica quieto. Para de ficar achando que só você é o coitado. Você não é vítima não, meu amigo. Você é filho de Deus. Fica carregando tristeza não, carrega alegria. Fica carregando desprazer não, tenha prazer em viver a sua vida. Invista a sua vida. Invista a sua vida em coisas boas. As coisas boas é o reino, é o propósito de Deus. Eu vou falar sincero com os irmãos: anda com gente alegre. Se você é o irmão da cela que é o zangão, nós vamos ter que orar por você. Porque só tem gente boa lá na sua célula. Só tem filho de Deus lá, fala amém, hein? Mas tem uns irmãos que parece que é o zangão da célula, não é? Bom dia nada. Bom dia para você. Ou então não fala nada, né?
Eu vi um vídeo, não presta não, mas eu vou falar para você. Eu vi um vídeo, o cara falou, tudo bem, bom dia, como é que você está? O cara só olhou para ele assim, tudo bem? Não, ele falando com o cara muda assim. Está falando de alguma coisa? Você está bem? O cara só virou as costas e foi embora. Ele falou, miserável, tá vendo? Por isso que eu não gosto de trabalhar com gente, olha aí. Mas esse é o nosso natural. Quando ninguém fala nada, quando o cara se dá bom dia, o cara fala bom dia, só se for para outro, menos para mim, fique em paz. Pelo menos você está vivendo a sua vida alegre. Mas quando o outro te fala um negócio que você não gosta, vai mostrar muito se você é Saul ou Davi. Não é verdade? Então como que é a sua resposta de manhã? Antigamente, hoje eu melhorei, eu acho, mas eu acordava só depois das 10. Eu levantava às 7 horas da manhã, e eu ia trabalhar. Os caras, não fala com o Jailson agora não, porque ele só acorda 10 horas. Eu era irritado, alô, eu atendi telefone, né? Falando da empresa, nome da empresa, não pode falar mais nada. Tipo, vai, videira. O cara lá que não falava nada, eu desligava. Não falou nada, ele ligava de novo. Aí o meu patrão falou assim, mano, o que está acontecendo? Não foi nada, o cara não falou, eu desliguei. Mas tem gente que é assim. Mas tem que mudar, porque recebeu Jesus, uai. Então eu tive que, receber Jesus, mudar, nascer de novo. Aí quando você casa, Lucas, aí muda também, viu? Né, Fábio? A esposa estava, bom dia, amor. Aí o cara, bom dia. Ou então é o contrário, o varão acorda todo animado, tem uns caras que acordam cedo, não dorme. Bom dia, esposa. Deixa eu dormir, rapaz, vai. Mas eu quero falar isso para você porque nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com gente. Imagina se a gente fosse tudo igual aqui. Meu Deus do céu, e parecia sei lá o que parecia, hein, Fábio? Imagina 2 Fábio igual. Ixi, estava perdido. Tem que ter o radical livre e tem que ter o vai que dá. Hoje é dia de buscar o Senhor, buscar sabedoria para lidar com gente, para lidar com pessoas, para lidar com relacionamento, para aprender o propósito, para dar a resposta certa, para de ficar culpando as pessoas. E quando tem um irmão na cela que só traz, tem gente na cela que vai compartilhar, ele não compartilha, ele traz uma polêmica. Por que isso aqui está assim? Por que a Bíblia diz aquilo outro? Não interessa. Compartilha o que a palavra está falando. Compartilha para abençoar, para edificar, não para trazer confusão. Nem sei o que eu estou falando isso aqui, deixa para lá, vai. Então, sabedoria é você passar pelo dia a dia e perceber a ação de Deus. Nós vamos discernir o que é de Deus, o que é do homem, o que é do diabo. Isso acontece pela sabedoria no Espírito. Ouvindo a Deus, buscando a Deus, discernindo o que é de Deus. Naturais vão andar com naturais, espirituais com espirituais, profundos com profundos. Mas só anda assim por uma escolha. Eu te aconselho, escolha andar com pessoas que querem o Senhor. Busque gente que quer levar você para o propósito, para o reino de Deus, não para uma vida comum, natural. Sabe, irmãos, decisões são importantes. Todo dia nós tomamos decisões. Tem o dia que você não quer decidir, você já decidiu. Cuidado com as decisões. Cuidado com as suas escolhas. Estão comigo? Diga assim, hoje é dia. Hoje é tempo de aprender sabedoria de Deus. Último lugar, quero compartilhar com você, terceiro ponto, sabedoria para os dias futuros. Fala comigo, sabedoria para os dias futuros. Projeta para mim, o texto é Salmo 90, verso 16. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Verso 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida, olha só que interessante, consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Sabia? O nosso futuro é incerto. Talvez hoje você quer estar com Deus, amanhã talvez você fale assim, não é para mim mais não. Nosso futuro é incerto, não sabemos o que vai acontecer, mas Deus é o dono do tempo. Ele sabe de todas as coisas. E ele, sendo o único Deus que sabe de tudo, ele tem uma garantia. A garantia de que o que ele prometeu vai cumprir. As promessas que ele falou vai acontecer. Então, não importa, eu serei abençoado.
Porque Deus vai me abençoar. Estão comigo? Fala, não importa o que aconteça. Deus vai me abençoar. Pastor, então eu posso chutar o balde que Deus vai abençoar? Depende. Você pode chutar o balde, mas você está com o coração para Deus ou para as coisas? Se estiver com Deus, Deus vai pegar o seu erro e transformar em bênção. Mas se não tiver em Deus, você vai viver o que você plantou. Como você está me entendendo? Sabe, irmão, isso aqui é um ponto muito importante para nós como radicais livres. Deus tem promessa para a sua vida. Se você tem um sonho, busca a palavra de Deus para Ele te dar a palavra para confirmar isso. Mas deles nós temos o sim, o amém. Deus tem muitas coisas para te abençoar. Inclusive, uma das coisas que Deus quer te abençoar é com relacionamento. Fala amém, Jennifer. Brincadeira. A Jennifer fala que eu fico pegando o pé dela. Eu e a Júlia, né, Júlia? A gente pega o pé dela, pastor? Não, que isso. Você também, viu, Aline? A Aline está ali, ó. Mas Deus quer te dar um relacionamento. Fala amém, os homens aí. Fala amém, as irmãs. Só esse lado aqui, meu Deus. As irmãs estão interessadas, hein? Você viu? Amém? Amém! Ou desesperada, né? Interessada ou desesperada? Meu Deus, está repreendido. Oi? Olha a pastora falando aqui, o Senhor tem pressa em abençoar você nessa área. Eita glória. Tem uns irmãos aqui que nem ia casar, Lucas. Casou. Olha o sábio ali. Ele achava impossível casar. Primeiro pela boniteza, né? Fala, não vou casar nunca. A capa tá zoada, né? Não ajuda. Melhora o visual, viu, querido? Usa umas roupas assim. Conversa com a irmã, que tem uma irmã aqui que ela te diz, olha, você tá bonita ou não. Ela não fica com raiva não, mas ela fala assim, ó. Falando sério sobre relacionamento. Não estou brincando. Você precisa aprender a escolher a pessoa certa. Para de escolher por necessidade. Isso aí é furada. Deus não te dá pessoas para suprir sua necessidade. Ele supre as suas necessidades. Depois escolha pelo propósito. Escolha porque você quer alguém que é de Deus. E também, meu amigo, não fica pulando etapa não. Aqui, relacionamento com Deus não é McDonald's. Pediu, está pronto. Não vem com brinde, não vem com nada disso. É uma construção. Outra coisa, anda debaixo da luz de Deus. Se você já escolheu, segura o B.O. Segura. Se é de Deus, segura. Se não é de Deus, busque uma palavra para Deus falar. Esse fulano é de Deus, essa fulana é de Deus. Por quê? Porque no dia da crise, no dia mau, no dia que brigarem, no dia que vier a tentação, a palavra deveria sustentar. Mas se nem palavra você tem, cuidado. Depois, peça conselhos. Ande com alguém que vai te dar conselhos. Fala amém, meu. Porque eu fico pensando, como que alguém que nunca relacionou, que nunca casou, que não sabe os passos, acha que sabe? É como se eu desse uma Ferrari para ela, falava, vai lá, dirige a Ferrari. Nunca dirigiu um carro, nem um Fusca. Sabe o que é Fusca, né? Mas tem gente que acha que já não, o pai já dirige aqui, habilitação aqui é do céu, vamos comigo. Não tem como. Isso não é sabedoria. Sabedoria é pedir conselho, seguir direção, falar amém aí pelo menos. Porque se você não sabe para onde você vai, meu amigo, como você vai andar com outro? Imagina dois Rosemary, ó, vamos, aí bate cabeça, volta para trás, vamos para onde? Eu não sei, vamos lá. Aí depois vem vomitar em nós. Pastor, me socorre. Eu não sabia que era assim. Eu falei, eu te avisei. Eu te disse. Nós temos aqui um curso de preparação dos noivos, que é uma direção para você, quando estiver nessa fase, seguir. Quem fez os cursos aqui sabe direção. Agora cada um vai ter que aplicar, porque não é nós que vamos aplicar, é o dia a dia, o seu convivência. Você não está nessa fase, se prepara. Você que é homem, que não está nessa fase, mano, vai trabalhar. Vai ter recurso. Tem um cara que eu conversei esses dias aí, um abençoado, investidor, olha só que vem de Deus. Investidor, o cara é empreendedor, está construindo a vida.
Mas aprendeu com erros. Você está falando assim, pastor, eu aprendi como não era. Agora eu estou me preparando para o que Deus tem para mim. É isso que nós vamos fazer. Se preparar para a próxima fase. Expectativa de coisas boas. Alguém de Deus vai conectar. Deus vai enviar alguém. Deus vai enviar um profeta. Deus vai enviar um homem de Deus, uma pastora. Deus vai enviar. Não importa, Deus vai enviar. Mas se você não se prepara, vai receber o quê? Chega alguém muito preparado, no nível hard, e você está lá ainda, tentando ver se é para você. Não vai ser, vai vir outro e ó. Nem sei o que eu estou falando isso, não é para você não, viu? É para nós aqui. Tudo bem ou não? Isso eu estou falando de futuro. Futuro. Seu futuro é exitoso. Seu futuro é de Deus. Mas você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua vida? Então responda hoje. Busque hoje entendimento e sabedoria. Busque hoje o Senhor. Outra coisa, para isso acontecer, verso 16. Projeta aí a primeira frase aí. Buscar a presença de Deus. Você quer ter uma vida exitosa? Você quer ter alguém na sua vida? Você quer construir uma história com Deus? É buscando a Ele, conhecendo a Deus. Sejam manifestos os seus feitos a seus servos e os filhos deles o teu esplendor. Busca a Deus. Somente Deus pode. Só Ele tem a capacidade. Só Ele tem a possibilidade de liberar tudo o que eu preciso. Quem for, qual o cenário, qual o emprego, qual a realidade, só Deus pode aparecer e trazer a sua glória sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque o futuro pertence a Ele. Ele sabe de todas as coisas. Depois disso, verso 17, entrega nas mãos de Deus. Quando nós ficamos carregando circunstâncias, mágoas, pessoas, e não entregamos na mão de Deus, queremos viver o novo com o passado carregado nas costas. Queremos viver o que Deus tem, ainda com a expectativa de coisas que não aconteceu. Entrega. Entrega na mão de Deus. Entrega as suas crises. Entrega as suas dificuldades, entrega os seus medos, entrega a sua força, entrega os seus argumentos, entrega as suas desculpas, confia em Deus. Salmo 55, verso 22, projeta aí. Entregue a sua preocupação ao Senhor. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Às vezes estamos à beira de cair porque queremos sustentar o que não conseguimos. Quando a gente entrega o nosso futuro a Deus, quando entregamos nas mãos do Senhor, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, as obras precisam acontecer nas mãos de Deus, não na minha. Não é na sua mão. As obras do Senhor precisam ser feitas por eles. É bênção dEle, é favor dEle, é tudo por meio dEle. Porque na minha mão eu não consigo fazer. Na minha mão eu não dou conta, na minha mão eu não vou avançar como deveria. Mas se eu confiar naquele que me chamou, se eu entregar naquele que realmente me comissionou, Ele vai fazer o impossível acontecer para que as bênçãos aconteçam na nossa vida. Porque o futuro pertence a Ele. E isso é sabedoria, entregar na mão de Deus. Sabedoria é você confiar em Deus. Sabedoria é você falar, Senhor, eu não dou conta, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sou esse aqui, eu te entrego. Isso é sabedoria. É parar de ficar lutando com a força do braço. É parar de fingir que é uma coisa que não é. Como estão me entendendo? Então, diga assim, eu aprendo sabedoria com o futuro, dependendo de Deus, esperando em Deus. Então, tem um futuro garantido para você. Como, pastor? Buscando a Deus. Esse é certo, vai dar certo. É certeza, vai cumprir. Agora, na nossa força, não vai. Não vai. Então, o jovem hoje, ele precisa ter esses princípios dentro dele. Construir uma vida assim em Deus. Não, tem tudo para dar certo. Tem tudo para avançar como nunca antes. Pode ir muito mais longe do que nós, Danilo. Pode romper muito mais que eu, que já estou 10 anos pastoreando. Mas se você não posicionar, você vai perder o tempo. Vai perder o timing, vai passar. E aí vem vir as frustrações da vida. Não anda por isso. Os irmãos estão me entendendo? Fique em pé onde você está, vamos encerrar. Pode aumentar um pouco esse fundo aí, Arão?
Projeta para mim Eclesiastes 3, verso 1. É muito conhecido o texto, olha para cá. Presta atenção. Olha o que diz, verso 1. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de paz, de viver em paz com Deus. Diga amém. Há tempo para todas as coisas. Existe uma palavra de Deus para nós que existe tempo para todas as coisas. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Viva com sabedoria. Qual é o tempo que você está passando? Busque sabedoria. É tempo de calar? Fique calado. É tempo de construir? Construa. É tempo de posicionar? Se posiciona. Mas perceba o tempo de Deus. Perceba a vontade de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Buscando a presença de Deus, entregando a minha vida nas mãos dele, entregando tudo na mão do Senhor, sabendo que Ele fará. Ele fará. Então busque o seu futuro em Deus. Busque o seu futuro com sabedoria em Deus. O tempo está nas mãos de Deus. O tempo está nas mãos do Senhor. Diga amém. A cada passo que você vai dar esse ano, o tempo não acabou ainda. Tem tempo novo chegando. Tem uma nova história para acontecer, uma mudança, uma situação, um cenário. É tempo de você perceber o que Deus quer para a sua vida hoje. O Senhor quer realizar algo novo. Deus quer capacitar. Deus quer renovar. Deus quer fortalecer. Deus quer mudar a história. Deus quer te dar sabedoria. O Senhor quer te levantar como alguém frutífero, alguém posicionado nele para esse tempo. Qual é a sua oração? Busque sabedoria para tempos difíceis. Busque sabedoria para uma vida de relacionamento na base da palavra de Deus. Busque a palavra para você responder para o propósito. Permaneça com a palavra. Quando ao passado, esquece o que ficou para trás. A Bíblia diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás, sigam para o alvo da soberana vocação em Deus. Viva o presente carregando a vida. Viva hoje, agora, como se fosse o último dia da sua vida. Viva para Ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. Ele pode todas as coisas. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Feche os seus olhos. Busque o Senhor agora. Busque sabedoria do céu. Fala, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso aprender a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias com sabedoria. Ensina a discernir o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Diga isso a Deus. Olha o Senhor agora por um instante. Libera a sua voz. Em nome de Jesus. Confia no Senhor. Busque o Senhor. Confia nele. Confie naquele que te chamou. Entrega as suas vidas de uma vez por todas para Ele. Entrega as suas fraquezas, as suas crises, os seus medos. Confia naquele que te chamou. Deus te escolheu para você ser alguém exitoso. Deus tem planos bons ao seu respeito.
O Senhor te chamou para andar em novidade de vida. Alguém cheio do Espírito Santo é aquele que busca andar na presença. Não troque a presença por uma proposta, mas busque conhecer aquele que te arregimentou, aquele que te escolheu. Erga a sua voz ao Senhor nessa hora. Libera a sua voz de rendição, libera um clamor de entrega. Diga para o Senhor: Deus, eu me rendo a Ti. Senhor, eu me rendo, eu não quero viver no raso, mas eu quero viver uma vida dependente de Ti. Entrega os seus relacionamentos, entrega os seus sentimentos, entrega as suas dúvidas.